galerinha, Saki aqui, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão no dia de hoje? Bom, pessoal, primeiramente eu quero pedir perdão aqui pela minha voz. A minha voz tá péssima porque eu tô doente, eu tô muito ruim da garganta, tá bom? Mas mesmo assim eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês. E antes, pessoal, de começar aqui o vídeo, eu peço pra vocês curtem, comentem, compartilhem e bora para o vídeo. Bom, gente, em todos os animes e mangás que a gente vê por aí, né, existe uma habilidade especial para os personagens controlarem seus poderes, né, e ali medir as suas forças. E é claro que em Hunter x Hunter não seria diferente, né, e essa habilidade é chamada de Nen, que é um poder que permite ao usuário controlar a sua energia vital para usar técnicas únicas, né, que vão variar de acordo com a sua categoria. E o Togashi, que é o criador de Hunter x Hunter, ele criou o Nen para ser a base central, né, ali de todos os poderes existentes no mundo de Hunter x Hunter. Né, porém, o autor, né, ele criou uma série de categorias e princípios ali que permite os personagens usarem o Nen de muitas formas diferentes, né. Então, vamos começar aqui explicando a base e os princípios do Nen. O Nen, pessoal, é a própria aura que circula pelo corpo de cada ser vivo, né? Mas essa aura é invisível aos olhos das pessoas normais, né? Então, só algumas podem ver. As pessoas treinadas, né? Elas conseguem sentir e ver o Nen circulando pelo corpo dos seres vivos. Ou seja, aquela pessoa que não é treinada, ela não consegue, tá? É só os que passam pelos treinamentos. E existem duas formas para alguém aprender a usar o Nen, seja pela meditação ou pela força. Na meditação, o usuário faz um treinamento, né, de meditação para abrir e fechar a sua aura até o seu corpo se acostumar com o processo. E na outra forma, né, que é a forma pela força, né, um professor ali libera a aura do seu aluno através da força, mas isso pode ser muito perigoso, principalmente se o professor for inexperiente e os alunos não tiverem controle da aura após ela ser liberada, né? Então, pela força é você forçar algo a acontecer. Então, isso se torna muito perigoso. Mas depois de aprender a liberar a sua aura, naturalmente, óbvio, né? O usuário vai precisar aprender os princípios fundamentais do Nen, conhecidos como Ten, Zetsu, Ren e Hatsu, né? Então, a gente tem o Nen, que é o princípio, a base de tudo, né? Onde a pessoa precisa aprender o Nen para depois aprender as categorias, aprender os outros princípios, né? Princípios esses que são chamados de Ten, Zetsu, Ren e Hatsu, tá? Então, vamos começar pelo Ten, né? Que traduzido para o português seria envolver. Bom, o Ten ensina o usuário a manter a circulação da sua aura dentro e ao redor do seu corpo para evitar a perda da sua energia vital. E dessa forma, a aura se torna uma camada em volta do corpo que pode servir como uma segunda pele ou proteção, como você quiser chamar, né? O TEM também reduz os efeitos causados pelo envelhecimento no corpo, deixando o usuário em ótima forma, independente da idade, tá bom? Então, a gente pode ver, por exemplo, no caso de Isaac Netero, tá bom? Então, vamos pro Zetsu, que é o cortar. O Zetsu é usado para suprimir e anular o fluxo da aura de um usuário, o deixando a sua presença oculta para os outros usuários. A gente vê isso acontecendo com o Gon, quando ele conseguiu ocultar a sua aura do Hisoka, lá no arco em que eles estavam tentando se tornar Hunter, né, se tornar os caçadores, ele conseguiu, né, ocultar a sua presença ali, mesmo que sem ter consciência disso, né, o Hisoka não conseguiu perceber a presença do Gon ali, né. Então, vamos lá. Essa é uma manipulação de Nen. Um ser vivo, ele pode fechar a sua liberação de aura e usar isso como uma técnica de camuflagem. E essa é uma técnica muito usada pelos assassinos do mundo de Hunter x Hunter, né? E como eu falei, o Gon, né, inconscientemente acabou usando essa técnica ali para se esconder do Hisoka e conseguir pegar ali o seu número durante o arco do exame Hunter x Hunter. E nós vamos para o Ren, que em português significa praticar. O Ren baseia-se no primeiro princípio, que é o Ten, né? E para liberar uma grande quantidade de energia sem se preocupar com a perda de aura. Após expandir e intensificar a sua aura, o usuário aumenta a força e durabilidade do seu corpo no processo. Essa prática é geralmente usada para dar mais potência aos ataques físicos, né? E o último, que é o Hatsu, que é o liberar.
né? Esse é o último princípio, que é uma liberação extensa na hora do usuário, geralmente usada antes de liberar uma técnica avançada, né? Essa liberação varia de acordo com o estado físico e mental do usuário, ou seja, cada usuário possui uma liberação independente e única de NEM. Então, aqui deu para vocês entenderem, né, pessoal? O NEM é a base de tudo, tá? Você precisa aprender o NEM antes de aprender as outras coisas, tá bom? Então, você aprendeu o NEM, então você vai ter que aprender o Hatsu, o REM, o TEM e por aí vai. E agora ali vamos para os tipos de NEM, que isso aqui pode causar uma confusão, né, no pessoal. Bom, vamos lá. Os tipos de NEMs, né? Após dominar os princípios básicos, como eu disse antes, o usuário precisa descobrir qual é o seu tipo de NEM. E existem 6 tipos de NEM, né? E todos os indivíduos nascem com uma aura categorizada dentro desses 6 tipos diferentes. Através do teste, que é o teste da água ali que o Gon fez, o que Lua fez, o indivíduo utiliza o seu NEM em uma folha de árvore boiando, né? Que é a questão ali do copo, como eu disse, né? Para descobrir qual é o seu tipo de NEM. Então, como é que funciona? Enche-se um copo com água e coloca uma folha lá dentro, tá bom? Então, cada um dos tipos de NEM possui resultados diferentes ao realizar o teste. Dependendo do seu tipo de NEM, o usuário pode usar técnicas únicas que se encaixam em sua categoria. E é óbvio, existem as 6 categorias e, obviamente, o usuário ele pode até usar um poder ou outro ali de uma categoria próxima à sua, mas necessariamente ele vai ter que usar a sua categoria. Então, vamos ali começar com a categoria do reforço. O reforço é um tipo de poder que o usuário intensifica as habilidades naturais de um objeto de seu próprio corpo através do NEM. Um usuário de reforço também pode aumentar a força de seus ataques físicos. Os mais poderosos dessa classe podem liberar um golpe com a força equivalente a um míssil ou até mesmo um soco potente com a força de uma bomba. E a gente vê o Uvogin, né, da trupe fantasma da Ryodan, ele é parte desse, né, do reforço, do tipo de NEM reforço. Vamos para o transformação, que é o Killua, né? O Killua, por exemplo, é uma pessoa que usa a transformação. E a transformação é a habilidade de transformar a essência de uma aura para ela adquirir as mesmas propriedades de uma certa substância. No caso do Killua, é o raio, né? O Killua, né, ele usou esse poder de transmutação, né, para fazer a sua aura emitir propriedades elétricas. O Hisoka, ele também usa esse poder para transformar sua aura em algo parecido como o chiclete, né, que é aquela chiclete que ele usa como se fosse uma borracha, né, que é a Bandigan dele, né? Então, eles dois são excelentes usuários de transmutação ou de transformação, como você quiser chamar. Aí depois nós vamos para o materialização, especialidade essa do Kurapika, né? O poder de materialização é um tipo de categoria que consiste na criação de objeto físico a partir do NEM. No caso, o Kurapika consegue utilizar isso fazendo, né, aparecer as suas correntes. Então, ele cria as correntes, né? Mas os usuários, né, claro, né, eles precisam criar condições específicas através de um juramento para usá-los. Eles podem fazer os seus objetos aparecer e desaparecer quando quiserem. E cada um deles possui um poder diferente e único. Como eu disse, no caso do Kurapika, são as suas correntes, né, que ele consegue conjurar elas. Aí nós temos o emissão, que é o Leório que usa, né? Emissão é o poder de controlar a aura e separá-la do corpo para emitir um ataque. Ao fazer essa separação, o usuário pode disparar ataques como uma rajada de energia para acertar o alvo. E os mais experientes podem separar a aura do corpo por um longo período de tempo e arremessá-la a uma longa distância. Isso são poucos que conseguem fazer, tá, pessoal? E vamos ali para manipulação, onde o irmão mais velho do Killua é o usuário da manipulação, né? Que permite ao usuário controlar objetos ou pessoas através de um poder específico. A gente via como o irmão mais velho do Killua, ele conseguia controlar o Killua através de uma agulha que ele colocou na cabeça, aqui na testa do Killua, sem o Killua perceber. Então, ele conseguia controlar o Killua, colocar medos, fazer o Killua fazer o que ele quisesse através disso, através desse poder da manipulação, né? E o usuário, né, só precisa seguir certas condições que vai fazer com que as outras pessoas o obedeçam, né? Então, manipulação é isso. O usuário consegue manipular outras pessoas. Só que, né? Claro, assim como todas as outras coisas, tem
as condições específicas, né? E o especialização, onde o próprio Meruem utilizava, né? Então, entre todas essas categorias de Enem, a especialização é o poder mais vago que o usuário pode ter. Poderes de especialização costumam ser completamente aleatórios, porque a habilidade despertada pode ser de qualquer tipo de poder, como prever o futuro, copiar poderes, entre outros tipos de Enem. Então, assim, pessoal, a gente vê que Hunter x Hunter tem poderes muito complexos. Então, você começa lá no Nen, que é a base de tudo, e vai pro Hatsu, pro Ten, pro Etsu, e depois vai pra sua categoria. Então, não é tão fácil entender e compreender quais são os poderes em Hunter x Hunter. Mas eu acho que eu consegui explicar aqui um pouquinho para vocês. Eu acho que se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, que eu vou fazer um vídeo maior, um vídeo mais aprofundado. Basta vocês me dizerem o que vocês querem, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários. Se vocês não entenderem alguma coisa, pode fazer pergunta, pode mandar, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom, pessoal? E não se esqueçam de passar nos outros vídeos aqui do canal, tá bom? Eu vou estar sempre deixando o card aqui no final do vídeo para vocês poderem passar lá e conhecer, tá bom? E é isso, pessoal. Bye, bye!